Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo, professor de História, e hoje eu vou explicar para você sobre a Idade Média, mas principalmente sobre a Alta Idade Média, a sociedade e a economia naquela época. Então vamos lá. Essa sociedade ela era caracterizada por ser uma sociedade de ordens, tá? Então você tinha vários estamentos, várias ordens, certo? E a gente pode concretizar isso aqui observando essa pirâmide. Então, na base da pirâmide, você vai ter os camponeses, os servos. E eles são as pessoas que vão trabalhar durante a Idade Média, nos feudos, nas regiões que existiam na Idade Média. Bom, acima deles a gente vai ter os nobres, tá? A nobreza que participam das guerras e tem os seus castelos e tudo mais. E o clero, né? O clero, no caso aqui, as pessoas religiosas. E aí você vai ter também no topo lá o rei. O rei ele vai sair em determinado momento porque a nobreza ela vai crescer muito, tá? Então a figura do rei ela não vai ser tão importante assim em certo momento da Idade Média. Mas vamos lá. Então, de acordo com isso aqui, o que são essas ordens? São esses estamentos, essas características que existem na sociedade. Ou seja, uma sociedade estamental e sem mobilidade social. Você não poderia, por exemplo, subir de passar de uma classe para outra na Idade Média. Então, se você era um camponês, você permanecia camponês, independentemente do que acontecesse na sua vida. Bom, existia uma camada intermediária que eram chamados os vilões. Os vilões, eles eram camponeses, mas eles não eram camponeses atrelados à terra, como alguns que estão aqui. Eles eram muito próximos dos nobres, tá? Então não existia essa característica de atrelamento à terra com relação aos vilões. Eles eram pessoas um pouco mais livres. Então eles tinham essa liberdade de, por exemplo, prosseguir adiante e, quem sabe, um dia se tornar uma pessoa mais nobre. Mas é muito difícil. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter, entre os nobres, uma relação de suzerania e vassalagem. O que seria isso? É uma relação que acontece só com os nobres. Uma troca de favores. Então você vai ter um nobre que é o suzerano e o outro é o vassalo. O suzerano, ele vai conceder alguma coisa. Ele pode conceder um feudo, ele pode conceder um castelo, um lote de terras para você, que é o outro nobre. E o outro nobre, que é o vassalo, ele vai receber essas terras, esse castelo, e em troca ele vai jurar uma fidelidade ao suzerano. Então isso vai criar extensos laços na Idade Média de suzerania e vassalagem entre os nobres, tá? E vai mobilizar, por exemplo, durante as cruzadas, muitas pessoas, porque um vai ter que ajudar o outro nessa reciprocidade, tá? Então, vamos continuar aqui. O feudo, o que é o feudo? É uma região de terra que você vai ter o manso senhorial, ou seja, a parte que o senhor de terras, o nobre, ele mora. Você vai ter o manso servil, que é onde os servos vão morar. E você vai ter terras comunais, como florestas, com um bosque de pastagem e tudo mais. Então essa é a divisão básica de um feudo. As terras comunais você pode usar, tá, de acordo com o critério que o senhor feudal vai estabelecer. Então, beleza. Os servos, o que eles faziam? Eles tinham que pagar alguns tributos para os nobres, e não só para os nobres, mas para a igreja também. Então, se você era um camponês na Idade Média, era sinônimo de exploração, de trabalho. Então você trabalhava a sua vida inteira, tá? E vamos lá. Existem alguns tributos importantes, você deve saber. A corvéia, que é dias de serviço. Então você deveria ter na sua semana uns 3, 4 dias que você tira para trabalhar para o senhor feudal, no manso senhorial. Então você vai consertar alguma coisa, você vai arar a terra dele, vai plantar para ele, tá? Durante esse período. A talha é um outro pagamento, ou seja, da metade da produção. O que você planta na sua terra, se eu planto 20 quilos de batata, eu vou colher essas batatas. 10 quilos, a metade, vai para o senhor feudal. Então, é uma porcentagem muito grande. Você fica só com a metade do que você produz. Essa é a talha. Além disso, você vai ter um terceiro, que são as banalidades. Ou seja, eu quero utilizar um moinho, eu quero utilizar alguma coisa, algum instrumento do senhor feudal que ele tem, para poder ajeitar minha produção aqui, fazer alguma coisa. Então eu tenho que pagar para ele em produtos. O dinheiro não existia naquela época, tanto assim, tá? Era mais os produtos mesmo.
para utilizar esses materiais em alguma espécie de coisa que eu for fazendo na minha região. Bom, além disso, a gente vai ter outros tributos, como o tostão de Pedro e a mão morta. O que seria esse tostão de Pedro? Você tinha que pagar para a igreja os 10% do que você produzia também. Então, olha só, a igreja explorando as pessoas aqui, os camponeses no caso. E a mão morta, se morresse alguém da sua família ali, quando você estava produzindo, você também tinha que pagar para o senhor feudal para poder permanecer na terra dele, produzindo, além disso, né, contribuindo com os impostos aí na Idade Média. Então, esse é um resumo básico do que acontecia nesse período na sociedade e economia da Idade Média.